Até porque, claro que o Lula e seus aliados e o governo eleito têm falado bastante sobre isso. E não é uma herança maldita. E é preciso separar algumas questões. Primeiro, em termos de políticas públicas, políticas econômicas, em termos de iniciativas de mais liberdade econômica, de atração de investimento estrangeiro, de desestatização, de atração de capital estrangeiro para, por exemplo, as concessões, os marcos importantes regulatórios como o do saneamento, do gás, da cabotagem, autonomia do Banco Central e várias outras desses marcos foram muito importantes, e esse é um legado muito positivo e que eu espero que o governo não queira fazer terra arrasada, como alguns do governo eleito Lula já ameaçaram. Até eu faço aqui meu pedido para quem esteja assistindo o vídeo que sempre lute contra esse tipo de medida, tentar revogar o que foi feito de bom no governo do Bolsonaro e faça a sua voz ser ouvida com seus representantes em Brasília, nas suas entidades de classe, associações e tudo mais. Mas então, dessa parte, é uma herança bendita, não é um legado maldito, então isso é muito positivo. O que para mim é uma herança ruim? Maldita é forte porque eu não acho que é maldita, mas primeiro, e que eu fui muito crítico, o câmbio muito depreciado. E isso a gente viu desde lá de 2019, antes da pandemia. Eu fui um dos primeiros a criticar veementemente essa política de depreciação cambial. Tanto que a gente olha hoje as moedas mundo afora, o Brasil foi o primeiro país a desvalorizar o seu câmbio antes da pandemia, e até no último ano teve até uma apreciação cambial, e os demais países acompanharam agora o Brasil. Para mim, isso foi um legado negativo. O ideal seria que nós tivéssemos mantido uma estabilidade cambial e nós, inclusive, não teríamos tido toda a inflação que nós tivemos já em 2020 e em 2021 e agora continuamos em 2022, mas já em queda porque a gente iniciou o nosso aperto monetário antes dos demais países. Para mim, esse é um legado ruim, mas que, honestamente, esse governo nem acha, Haddad, Lula, nem acha isso um legado ruim. Acho que eles nem se dão conta disso. A parte fiscal, que é normalmente o que o pessoal diz que é a herança maldita... Peraí, antes de falar da herança maldita que eles definem assim do fiscal, é importante lembrar do saneamento das estatais todas. Isso é impressionante, que a gente teve de ganho de eficiência, de boa gestão em várias das estatais desde que Paulo Guedes assumiu. Olha, é impressionante, e isso nós não mais teremos. Então, e esse é um legado muito positivo, e a grande probabilidade é que voltemos a ter um aparelhamento nessas estatais. Mas aí a parte do fiscal, que dizem que é herança maldita, primeiro, nós tivemos a pandemia. Isso, por si só, já seria uma brutal pressão fiscal, porque derrubou a arrecadação tributária da noite para o dia. Isso foi em todos os países. No Brasil não foi diferente. Porém, nós aqui tivemos uma política de estímulo e de auxílios emergenciais bem mais generosa do que nós poderíamos dar. E na época eu critiquei bastante isso porque também exageramos na dose. Nós não tínhamos capacidade para isso, e esse foi o motivo que disparou tanto a nossa dívida pública, especialmente em 2020 e 2021. Essa foi a parte ruim, e esse é um legado que não é positivo, sem dúvida alguma. Parte compreende-se por conta da pressão da pandemia, mas parte não. Basta ver também em 2022, que tivemos aí os auxílios adicionais em face da eleição, que foram eleitoreiros, não tem dúvida, e eu já cansei de falar sobre isso. Mas agora, no cômputo geral, dizer que é uma herança maldita, não. Aí é expressão exagerada e a força da narrativa, tentar colar isso na opinião pública, mas não é uma herança maldita, não. Vamos saber agora a herança que o PT vai deixar nos próximos 4 anos.